Jesus era comunista? Deus poderia construir uma pedra tão pesada que nem ele consiga carregar? Por que você odeia Nietzsche? Foi golpe? Já começa com aquela realmente pra dar dislike, pra perder alguns inscritos. Bem, a ideia é vocês sabem mais ou menos como vai funcionar. Eu vou ler algumas perguntas que foram feitas no Insta do canal. Se você não segue, eu sempre deixo na descrição aí, caso você tenha interesse. Jesus era comunista? Já começa com aquela realmente pra dar dislike, pra perder alguns inscritos. Curiosamente, sempre quando falamos de política nesse canal, perdemos 1 ou 2 inscritos, o que é muito triste, né? As pessoas estão cada vez mais tendendo a excluir um pensamento diferente, oposto, da qual eu não concordo. E não é a ideia do canal. Então vamos sempre democratizar o pensamento. Caso você não concorde aqui com alguma resposta, coloca aí embaixo também e venha para o debate, como eu sempre falo. Bem, sobre a questão, obviamente que não, né? Isso seria um anacronismo. E eu já expliquei no canal o que é anacronismo. Sempre quando você pega um conceito de uma determinada época, de um determinado contexto, e então coloca para um outro contexto, desconsiderando todas as variáveis que carrega já este conceito, você está cometendo um anacronismo, que é uma falácia lógica, que é uma falácia histórica. Estamos falando aqui de um conceito econômico, e aí tem vários problemas aí anacrônicos já com as duas ideias. Mas sem dúvida dá para considerarmos ele um revolucionário. Basta lembrarmos então da relação dele com os comerciantes no templo, com os fariseus, e aí nós podemos perceber que ele era um revolucionário bastante engajado. Deus poderia construir uma pedra tão pesada que nem ele consiga carregar? Bem, isso é um paradoxo que era feito muito na patrística. A ideia aqui é jogar o conceito de Deus contra Deus, é brincar um pouco com a onipotência. Deus pode fazer tudo porque ele é onipotente, certo? Se ele pode fazer tudo, ele pode fazer uma pedra tão pesada que ele não consiga carregar? Se você responder sim, então ele não consegue carregar a pedra, logo ele não é onipotente. Se você responder não, então ele não consegue criar pedra, logo ele também não é onipotente. É uma ideia de jogar Deus contra Deus. Bem, não sei, os paradoxos não foram feitos para serem respondidos, e sim para nos fazerem pensar. O que é o amor? Ai, que fofo, né? Bem, depende muito do referencial teórico. Platão vai dizer que o amor é desejo, é eros, né? Da onde deriva a palavra erótico. Eu gosto de uma definição no Emílio do Rousseau, onde ele vai dizer: se víssemos o que amamos como de fato é, não haveria mais amor na terra. Logo, o amor é simplesmente uma marra, é uma idealização que eu coloco no outro para poder projetar exatamente aquilo que eu desejo. Gosto também muito de Schopenhauer, que vai falar que é mera reação química. Na verdade, o amor é uma armadilha da natureza para levar os seres humanos a transarem. E com isso teremos a sobrevivência da espécie. Então é uma espécie de seleção natural aí um pouquinho mais divertida. Qual a minha maior vergonha? Rapaz, eu tenho várias. Recentemente, eu ainda não assisti Dark, mas eu vou assistir, prometo. Por que você odeia Nietzsche? Não, eu não odeio Nietzsche, mas eu gosto muito de falar mal do Nietzsche, mas na verdade eu faço isso por implicância. Eu gosto de implicar os nietzschianos, porque trata-se daquele grupo, como eu sempre falo aqui, que conhece as citações ali, umas frases de efeitos, mas nunca parou para ler de fato. E aqui eu não estou falando dos nietzschianos enquanto os acadêmicos, não. Eu estou falando realmente esse pessoalzinho que gosta ali do explosivo. Talvez seja um preconceito meu? Sim, né? É melhor conhecer as frases de efeito do que nada. Então, desculpa, eu vou parar. Mas me irrita muito a escrita dele. Ele tem uma escrita muito fragmentada, não é muito fluida. Me incomodou um pouco no Além do Bem e do Mal, mas já o Zaratustra foi muito bacana, o que não, né, limita nem um pouco a genialidade do autor. Eu gosto muito sim de Nietzsche, falo mal por pirraça. Foi golpe? Bem, para pensar essa questão, vamos sempre então dividir ela aqui em 2 aspectos. Eu sempre divido em 2 partes quando eu falo deste assunto. Primeiro é o aspecto histórico. Se a gente pegar a República Brasileira, que é uma república de golpes, enquanto isso basta a gente fazer uma simples pesquisa para ver quais são os presidentes que terminaram o mandato e quais não terminaram, a gente vai ver que isso infelizmente é bastante natural na nossa história.
O outro aspecto é pensar se realmente devemos retirar um presidente que foi legitimamente eleito do cargo. Bem, obviamente não, porque a gente tem que zelar pelo ritual e ali pelo valor democrático. Mas isso quer dizer que nunca se deve tirar? Não, se deve tirar, sobretudo se cometer crimes. Mas quais são os critérios para se decidir o que é um crime para ter um impeachment? Esses critérios, eles vão valer para todos ou somente para os políticos da oposição do meu pensamento? Isso tudo nos faz pensar um pouquinho aí. Gente, foi, né? Chega de diplomacia. Foi e ainda é. Dicas de livros curtos para quem quer começar a estudar filosofia. Muito bacana essa pergunta, porque a gente tem uma série de livros que são muito fáceis de ser entendidos e são muito pequenos. Desde os clássicos, a gente pode pegar aqui bem rapidinho, Apologia de Sócrates, O Banquete, ambos de Platão, ali Um Príncipe de Maquiavel, O Existencialismo e o Humanismo de Sartre. São livros curtinhos e que você pode perceber uma linguagem bastante acessível. Dá para você começar a ler sim. A ignorância mata a humanidade ou somente a política? Bem, os dois, né? Os dois matam bastante a humanidade, os dois conciliados mais ainda. Eu posso indicar aqui a banalidade do mal da Hannah Arendt, tem um vídeo a respeito, e aí você vai perceber vários materiais da própria internet, onde podemos perceber que este ser humano ignorante, ele se ainda tiver essa válvula política de alienação ao ponto de manobrar esse ser humano para o totalitarismo, ainda é mais perigoso ainda. Então, acredito que os dois juntos, mais ainda, Hannah Arendt pode responder bem essa questão. A matemática foi inventada ou descoberta? Rapaz, a questão dessa pergunta é se ela existe ou se, na verdade, ela foi inventada pelo ser humano. De fato, acredito que ela existe, né? Se existe uma base concreta, objetiva, para que a gente possa desenvolver um raciocínio, e aqui eu estou sendo bem Descartes, eu acho que a matemática pode ser sim esse fundamento. Eu gosto de objetividade, por mais que eu também adore o relativismo, mas eu gosto ali dessa solidez, de ter aqui um plano concreto. Bem, foi isso, é um quadro novo, vamos tentar aqui sempre engajar todo mundo para o debate. Se você quiser comentar aí embaixo, seja sempre muito convidado, assim para assistir outros vídeos nesse canal com diversos quadros que temos. Então cumpra o nosso protocolo de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, e o poder ao povo.